Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos começar a abordar a chamada Era Vargas, mas mais precisamente tratando sobre os antecedentes da Era Vargas. Tudo bem? A gente vai ver que Getúlio Vargas foi um dos principais presidentes da nossa história. Por alguns dizem que foi o nosso melhor presidente. Nós vamos entender então um pouco os eventos do seu governo, né, da chamada Era Vargas. É importante eu fazer algumas colocações antes de começarmos a aula. A gente chama de Era Vargas o período que Getúlio Vargas governou o Brasil de 1930 a 1945. Em alguns sítios, alguns sites, livros, vocês vão achar que a Era Vargas vai até 54, porque em 1950 Getúlio Vargas volta a governar o Brasil. Mas aí a gente faz essa quebra com o governo de Eurico Gaspar Dutra, por isso que a gente fala que Era Vargas é de 30 a 45 e o retorno de Getúlio Vargas em 50 a 54. Ou seja, Getúlio Vargas governou o Brasil por 19 anos. Foi o presidente que mais presidiu o nosso país ao longo de toda a nossa história. E é claro que ele, por ter governado 19 anos, muita coisa aconteceu por causa e em prol de Getúlio Vargas, que a gente vai entender o porquê a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá para os antecedentes. Antes de 1930, o que aconteceu? A gente viu, antes de mais nada, que até 1930 a gente vivia num período histórico brasileiro chamado Primeira República, tá bom? Ou República Oligárquica. A partir de Getúlio Vargas, em 1930, a gente deixa de utilizar a nomenclatura Primeira República, porque é o momento de quebra. Começa-se então a Segunda República, ou então a República Constitucional, que a gente vai debater melhor essas nomenclaturas a partir de agora, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos falar do nosso personagem principal dessas aulas, Getúlio Dornelles Vargas, que nasceu no ano de 1882 e morreu no ano de 1954, né? Ele cometeu suicídio até hoje, foi o único presidente da nossa história que cometeu suicídio, tá bom? Bom, Getúlio Vargas, ele foi presidente do Brasil, como eu disse, né, por 19 anos, E a Era Vargas, o período que ele vai governar o Brasil, foi marcado ao mesmo tempo por um regime ditatorial, que a gente chama de Estado Novo, de 37 a 45, mas ao mesmo tempo que ele foi uma ditadura, ao mesmo tempo nós tivemos o surgimento de alguns direitos sociais, entre eles o voto secreto, o voto feminino, o direito do 13º, um salário mínimo. Então todas as legislações trabalhistas que nós temos foi graças a Getúlio Vargas. Então, por isso que a gente fala que ele é muito paternalista, tanto que ele ficou conhecido pelo apelido de pai dos pobres, porque ele é o primeiro presidente que governou o Brasil tendo como um caráter muito especial governar em prol das classes mais humildes do Brasil. Por isso que ele vai criar regras de trabalho, salário mínimo, para nós termos algumas condições mínimas de trabalho e sustento das famílias. Então a gente tem uma revolução quando Getúlio Vargas chega ao poder. Porém, ele não vai chegar ao poder de modo democrático. E a gente vai ver por que ele não vai chegar ao poder de modo democrático. Bom, a gente viu que antes de começarmos, é bom dividirmos o período da Era Vargas, né? Explicar para vocês como a Era Vargas ela é dividida. Ela é dividida em 3 grandes períodos. O primeiro é chamado de governo provisório, quando ele assume em 1930 até 1934. E por que vai se chamar provisório? Porque nós não temos ainda uma Constituição. Getúlio Vargas governa o Brasil sem uma Constituição. Então ele governa meio que do jeito que ele quiser. Na verdade, nós tínhamos já uma Constituição. A Constituição de 1891, lá quando foi proclamada a República, logo em seguida foi promulgada uma Constituição. Era essa mesma Constituição que regia o Brasil até este momento. Só que a partir do momento que ele chega ao poder, ele vai mudar algumas regras políticas no Brasil, algumas regras trabalhistas. Então por isso que a gente chama o primeiro período dele de governo provisório. E aí ele vai convocar uma Assembleia Constituinte e vai votar uma Constituição, onde ele vai ser eleito, né? Vai governar o Brasil de forma constitucional. Então aí de 34 a 37 nós chamamos esse período da Era Vargas de governo constitucional, porque ele vai estar governando sobre uma Constituição. Em 38 viriam as eleições para suceder Getúlio Vargas. E aí ele, com medo, não querendo sair do poder, ele vai aplicar um outro golpe, o chamado Estado Novo. E aí nós vamos ter, desculpa, onde está aqui governo constitucional, é o governo do Estado Novo, tá bom? Então são esses 3 períodos da chamada Era Vargas. Governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo, tá bom? Apaguem governo constitucional e leiam Estado Novo. Mas vamos lá então.
Antes de 1930, o que nós tínhamos no Brasil? Um período, um governo republicano. E quais eram as relações políticas que nós tínhamos no Brasil? Lembra, nós tínhamos a política do café com leite. Os estados de Minas Gerais e São Paulo é que se revezavam na presidência do nosso país, né? Então, escolhiam-se os candidatos a presidente desses dois estados e assim, de forma alternada, esses dois estados comandavam o Brasil durante esse período. Só que no final da década de 20 vai acontecer uma crise econômica lá nos Estados Unidos que a gente viu na última semana, aliás, nas 2 últimas semanas, a chamada crise de 29. Essa crise de 29 que aconteceu nos Estados Unidos vai chegar ao Brasil. Chegando ao Brasil vai causar um grande impacto na nossa economia. A nossa economia era muito baseada no café. O café era a principal atividade econômica no início do século XX. Vamos contar resumir uma pequena história dos nossos produtos importantes do Brasil. Os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500 e qual foi o nosso primeiro produto explorado? Pau-brasil, isso mesmo. Segundo produto explorado foi o açúcar, né? Então, e aí veio os engenhos de açúcar, a escravidão negra foi por causa dos engenhos de açúcar, principalmente, que davam muito lucro e dinheiro para o Brasil. No final do século XIX, ali, né, com a Lei Áurea e tudo mais, tem a abolição da escravatura. E aí a gente vai ter também uma política de imigração europeia para o Brasil. Vão vir muitos italianos, alemães, tudo trabalhar no Brasil para desenvolver o Brasil e também com a nossa política de branqueamento da nossa população, vamos dizer assim, né? E aí começa o século XX, termina, aliás, o século XIX e inicia o século XX com o nosso terceiro produto econômico importante da nossa história, que é o café. O café brasileiro era muito valorizado no mundo, não só no Brasil, mas também no mundo. O mundo todo consumia muito do café brasileiro. Então, a boa parte do nosso lucro, do nosso PIB, vinha da exploração do café. E aí a crise econômica atinge o Brasil e atinge a produção de café. Na verdade, atinge a venda do café. Então, com a crise econômica iniciada em 1929, a demanda internacional que nós tínhamos pelo café, ela deixa de existir. O que vai acontecer é que os estoques brasileiros vão se acumular. Então, as grandes produções de café que o povo sempre estava acostumado a produzir para vender, continuavam mantendo esse ritmo, só que não estava vendendo muito. Basicamente, a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Lembra da Bolsa de Valores? Lá se produzia muito, né? Se produzia muito porque o consumo era grande, só que a Europa deixa de comprar as coisas dos Estados Unidos, então o consumo desses produtos cai. Só que a produção estava alta. A mesma coisa aconteceu com o Brasil. A gente mantinha a produção de café muito alta, só que a venda das sacas de café não estava muito boa. Então vai impactar economicamente o Brasil. O Brasil não é um país industrial ainda, ele vai ser industrializado com Getúlio Vargas. Só que antes de Getúlio Vargas, o Brasil era basicamente um país rural, que vivia da agricultura, que sua economia via da agricultura. Então, se o café era o principal produto e ele quebra, ele vai quebrar toda a economia do nosso país. Então, a política nacional pautada na defesa da cafeicultura e no poder dos grandes cafeicultores não tardaria a sentir os efeitos da Grande Depressão. E qual a ideia brilhante que eles vão ter lá no finalzinho da década de 20 no Brasil? Bom, para a gente não ter um estoque acumulado do café, a gente vai queimar o café. Então vai ter a grande queima do café no Brasil. Por qual motivo? Nós não poderíamos vender porque não tínhamos compradores, mas a gente também não poderia doar esse café, né? Que seria, se você for pensar, uma coisa sensata a fazer. Se não está vendendo nenhuma comida, vamos doar para essa comida não estragar. Qual a ideia que tiver? Não, vamos queimar o café, porque aí as pessoas não vão ganhar por doação, você não vai ter a perda tão grande assim pelas pessoas não estarem comprando café e assim tentar reequilibrar a economia do país. Essa ideia brilhante deu certo? Claro que não deu certo, né? A economia do Brasil continuava decaindo. E aí isso é um dos motivos, principalmente para acabar a chamada política do café com leite. Porque o Brasil precisava passar por uma revolução, por uma mudança política, vamos dizer assim. Então aí a gente vai ter a chamada crise na República Oligárquica no Brasil, né? Com a crise no setor cafeiro, a política dos governadores começou a dar sinais de esgotamento, porque a nossa economia estava tendo esgotamento. Então se a gente não estava lucrando, não tinha dividendos, a gente não estava progredindo economicamente, claro que aquela política que liderava o Brasil tinha que ser mudada, né? Então com um novo processo eleitoral se iniciou no ano de 1929. O então presidente da época era o presidente Washington Luiz. Quem for ao Rio de Janeiro, tem a Avenida Washington Luiz, lá no Rio de Janeiro. Foi nosso último presidente da Primeira República, vamos dizer assim, né? Então, Washington Luiz, ele era um representante do Partido Republicano Paulista, como está aí na lousa, né? PRP. Ele tinha que indicar um político mineiro, lembra, né? Minas e São Paulo se alternavam no poder.
ele tinha que indicar um político mineiro, que ele foi indicado pelo Partido Paulista. Então, se ele foi indicado pelo Partido Paulista, para sucedê-lo tinha que ser um membro do Partido Mineiro. Só que o que ele vai fazer? Ele vai indicar outro paulista, o Júlio Prestes, para sucedê-lo. Isso vai causar uma grande raiva no Partido Republicano Mineiro, né? E aí, então, essa atitude, por causar esse grande descontentamento, vai fazer com que Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba se unam, né? As oligarquias desses estados vão lançar a candidatura de um candidato próprio, né? E o presidente do estado do Rio Grande do Sul, que era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, presidente do hoje estado do Rio Grande do Sul, vai se lançar candidato a presidente do Brasil contra Júlio Prestes, que foi indicado por Washington Luiz da presidência. Então, o pleito de 1929, as eleições de 1929 para presidente, a disputa era entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, tá bom? Getúlio Vargas, inclusive, ele foi o ex-ministro da Fazenda de Washington Luiz à presidência. Ministro da Fazenda que cuidava da economia, porque atualmente o Guedes, né, Paulo Guedes, ministro da Economia do Brasil, ele fundiu vários ministros no Ministério da Economia. Um deles é do Planejamento e o outro é o da Fazenda. Naquela época ainda existia a divisão. O ministro da Fazenda era o Washington Luiz, que é o que cuidava das economias do país, tá bom? Como vice da chapa de Getúlio Vargas, foi escolhido o presidente do estado da Paraíba, uma pessoa chamada João Pessoa. A capital da Paraíba se chama João Pessoa por causa desse cara, tá bom? Ele foi indicado a ser o vice da chapa de Getúlio. Ele era presidente da Paraíba, Getúlio presidente do Rio Grande do Sul. A chapa de oposição foi denominada, então, Aliança Liberal. Era uma aliança pela libertação do Brasil, por isso que vai ter esse nome, Aliança Liberal. Seu programa, então, vai defender a diversificação da produção nacional, a reforma política, a adoção do voto secreto, lembra, o voto ainda era aberto, era o voto de cabresto, né? E a criação de medidas de proteção aos trabalhadores que vão ocorrer com Getúlio Vargas. Então tinha uma plataforma muito populista para tentar ganhar as eleições. Só que Júlio Prestes também era um candidato meio que de esquerda. Se vocês forem pesquisar a história, a vida de Júlio Prestes, vocês vão ver que ele fazia parte do Partido Comunista Brasileiro, ele combateu muito as questões, né, principalmente quando Getúlio Vargas vai endurecer no Estado Novo uma política de ditadura, ele vai ser o grande opositor. A sua esposa foi enviada por Getúlio Vargas para a Alemanha nazista, né? Olga Benário Prestes, que tem até um filme sobre ela, depois vocês pesquisem e assistem, o filme é muito bom. Então, o pleito de 1929, Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Quem é que vai ganhar o pleito? A chapa de Getúlio vai receber o apoio do Partido Democrático de São Paulo, tá bom? De tenentes das classes médias urbanas e dos setores oligárquicos insatisfeitos. Ou seja, os empresários, os militares, as classes médias, o Partido de São Paulo, todos eles estavam com Getúlio Vargas. Meio que Washington Luiz, ele meio que estava isolado, vamos dizer assim, na indicação a Júlio Prestes. Só que ele ainda tinha uma boa barganha, uma boa capacidade de indicação. E aí, tanto que a gente vai ter essa charge aqui para brincar um pouco com essa situação. Nós temos aqui na figura de garçom o do presidente Washington Luiz. E aí, na figura do cliente, a charge vai chamar ele de Jeca, né? Que é uma pessoa humilde e tudo mais. E aí vai ter a fala, né? O título da charge é Variando o Paladar. Washington Luiz pergunta, então, café com leite? Que é aquela, né, política, né? Café com leite e brincando, né? Você quer um cafezinho com leite? E aí o Jeca vai falar, essa história de café com leite já está pão, ou seja, já está velho. Traga-me um churrasco. E qual estado brasileiro é conhecido pelo churrasco? Rio Grande do Sul. Então é uma charge para brincar com a mudança política de Washington Luiz para Getúlio Vargas. Mas aí nós temos as eleições, em 1930. Quem é que vai ganhar as eleições? A Aliança Liberal, apesar de ter toda essa mobilização, né, Vargas vai obter apenas 700 mil votos. Apenas não, né? Vai receber 700 mil votos. Só que o seu oponente, Júlio Prestes, vai receber pouco mais de 1 milhão de votos. Então, pouco mais de uns 300 mil votos a mais do que Júlio Prestes, né? Numa eleição democrática, então, quem é o presidente? Júlio Prestes, né? Só que os opositores do governo protestaram, alegando que o processo eleitoral havia sido fraudado. Geralmente sempre ocorre, galera. A Dilma, quando ganhou a reeleição, o Aécio veio e disse que as eleições foram fraudadas, correto? Bolsonaro ganhou a eleição, veio o PT e o Haddad e disseram que as eleições foram fraudadas. Geralmente, quem perde uma eleição sempre vai falar que o pleito foi fraudado. Pode acontecer em alguns países, pode ter acontecido no Brasil, principalmente nesse período que o voto ele era aberto, então era um voto
controlado, um voto de cabresto, né? Mas de forma oficial, o Congresso vai declarar Júlio Prestes presidente. Foi eleito democraticamente, então Júlio Prestes, ele é o presidente. Só que, inconformados com a decisão, os opositores do governo vão começar a preparar uma insurreição. Uma insurreição é uma espécie de revolta, de revolução, para derrubar Júlio Prestes e impedir que ele assuma a presidência do país. E aí a gente tem essa outra charge para brincar com essa situação política, né? Em que ficamos? Aí nós temos duas pessoas pegando numa cadeira e um puxando para si a cadeira, né? Aí JP, que é sigla de Júlio Prestes. Essa cadeira é minha. E GV, que é Getúlio Vargas. Essa cadeira é minha. Então é os dois brigando pela cadeira de presidente. Aí tem um brasão de presidente em cima da cadeira. Mas Júlio Prestes foi declarado pelo Congresso como presidente eleito, correto? Beleza. E aí vai vir a chamada Revolução de 30. E eu já digo para vocês que o título desse tema, se chamar Revolução, ele já é muito polêmico. Não vou dizer contraditório, porque aí eu vou estar assumindo uma posição política. Mas dizem que em 1930 não foi uma revolução, esse foi um golpe de Getúlio Vargas, para ele chegar ao poder. Por que alguns chamam de revolução? Revolução é quando nós temos uma mobilização em massa da população brasileira, que é o que vai ocorrer mais ou menos nessa revolução, na chamada Revolução de 30. Só que não foi por meios democráticos que tiraram Júlio Prestes da presidência, e a gente vai ver. Apesar de o assassinato de João Pessoa, lembra que era o vice de Getúlio Vargas, ter sido cometido por motivos pessoais, a morte do presidente da Paraíba gerou em diversos pontos do Brasil, diversos estados, né, uma série de manifestações de repúdio que se transformaram em mobilizações a favor da Aliança Liberal. Lá na Paraíba, na mesma época, teve a Revolução Princesa, que é mais ou menos uma revolta que aconteceu lá dentro do estado. E aí nós temos essa ligação com a Revolução de 30, porque o assassinato de João Pessoa na Paraíba vai encadear um apoio à Aliança Liberal e à mobilização em prol de Getúlio Vargas, né? Então, aproveitando desse clima de comoção gerado, os membros da Aliança Liberal, eles vão iniciar um levante para derrubar o governo eleito de Júlio Prestes. E em 3 de outubro de 1930, movimentos simultâneos aconteceram em vários estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Não eram os grandes centros políticos do país, mas tinham uma grande influência política, vamos dizer assim. Os grandes centros eram os mesmos de hoje. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então Rio de Janeiro e São Paulo não estão inicialmente, vamos dizer assim, com essa mobilização em prol da Aliança Liberal, ou seja, em prol de Getúlio Vargas. Porém, vai se escutar muito barulho que esses estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, vão fazer em prol de Getúlio Vargas. Então, em menos de um mês, as forças rebeldes haviam sido vitoriosas em quase todo o Brasil, com exceção apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Bahia. Ou seja, o restante do país estava com Getúlio Vargas, estava com a Aliança Liberal. Então, temendo uma guerra civil, os altos escalões militares vão tirar o Washington Luiz da presidência, né? Por que vão tirar Washington Luiz da presidência? Porque ele tinha que passar a faixa presidencial para Júlio Prestes. Então, a partir do momento que você tira o presidente atual, você está invalidando todo o pleito eleitoral. Entenderam a jogada? Então, impediram Júlio Prestes de assumir a presidência, né? Tiraram o Washington Luiz da presidência e os militares assumiram o governo do Brasil. Para quê? Para no dia 3 de novembro, um mês depois, eles vão passar, a junta militar vai transferir a presidência do país para Getúlio Vargas, né? O líder da Aliança Liberal. Entenderam todo esse processo, todo esse ciclo? Getúlio Vargas vai disputar as eleições de 1929 com Júlio Prestes, vai perder. Só que a galera da Aliança Liberal, que se sentiram traídos por Washington Luiz não indicar um candidato mineiro, vão se revoltar bastante e juntar essa Aliança Liberal para tentar tomar o governo do Brasil. E qual a saída que eles vão encontrar? Tirar o Washington Luiz da presidência e eles assumirem a presidência. Teve um mês ali de transição com os militares governando o Brasil e aí vão passar esse poder a Getúlio Vargas. Júlio Prestes, então, nesse processo todo, participou das eleições, foi vencido, venceu as eleições, mas não pôde assumir o cargo porque tomaram a presidência dele, mais ou menos. E esse processo nós chamamos então da Revolução de 30. O estado de São Paulo é feriado até na Revolução de 30. Não, desculpa, acho que a Revolução Constitucionalista de 1932, não é de 30. É de 32 que São Paulo comemora como um feriado, que a gente vai ver na próxima aula até, já que é o governo provisório de Getúlio Vargas. Belezinha, turma?
Então é assim que Getúlio Vargas chega ao poder. Em 3 de novembro de 1930, nós temos oficialmente o início da Era Vargas. Podem ver que Getúlio Vargas não chegou ao poder através de um processo democrático de eleição. Só que em 34 vai existir uma eleição, e aí vai existir um processo democrático. Aliás, vai existir uma Constituição que vai reger, né, determinar as regras, as diretrizes para um processo eleitoral justo no país. Que aí Getúlio Vargas vai começar a comandar o Brasil sobre uma outra esfera, tudo bem? Então, 1930 começa a Era Vargas e aí na próxima aula a gente vai ver o governo provisório e também um pouco do governo constitucional. A gente vai ver que nesse período é um período marcante da história brasileira, porque Getúlio Vargas chega ao poder e começa a mudar muita coisa no país, a decretar muita coisa no país e a criar muita coisa no país. Então, por isso que é daí que começa a surgir os seus apelidos de pai dos pobres e vocês vão entender por quê. Belezinha? E aqui nós temos uma fotografia então de Getúlio Vargas assumindo o poder em 1930. Ele é essa figura ao centro, tá bom? Como ele já foi militar, então por isso que ele estava com essas vestes militares também. Porque ele já foi tenente do exército e tudo mais, então estava assumindo a presidência e por isso que ele utilizou para fazer apoio à junta militar que estava transferindo o poder para ele. Tranquilo? Turma, muito obrigado. Peço que se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu estarei disponível para sanar as possíveis dúvidas de vocês, tá bom? Lembrando que então, na próxima semana, a gente começa a destrinchar todas as fases da chamada Era Vargas. Vou dividir todo esse estudo sobre Getúlio Vargas em 3 aulas. Desculpa. A aula de hoje, a aula da semana que vem, e aí a gente termina antes do recesso, fechando a Era Vargas. Falta dizer uma coisa no início dessa aula, mas eu lembrei de dizer agora, no final da aula. Por que a gente está estudando a Era Vargas, o Getúlio Vargas? A gente pausou a história do mundo. Onde é que a gente pausou a história do mundo? No estudo sobre os regimes totalitários, o fascismo e o nazismo. Paramos de falar um pouco do mundo e retomamos um pouco o estudo do Brasil. O estudo do Brasil a gente tinha parado lá no primeiro bimestre. Quando a gente parou de estudar a Primeira República, nós tivemos as revoltas da Primeira República, né? Contestado, Canudos. E aí a gente começou a falar do mundo, né? Neocolonialismo, Belle Époque, Primeira Guerra, Revolução Russa, crise de 29. A gente começou a falar muito do mundo, a gente retoma agora a estudar um pouco do Brasil com a Era Vargas. Fechando a Era Vargas, a gente volta a falar do mundo, incluindo o Brasil, que são os eventos da Segunda Guerra Mundial. É importante para nós, brasileiros, entendermos qual governo que presidiu o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, que vai ser o governo de Getúlio Vargas, tá bom? Que no finalzinho do seu governo ele vai ter o mesmo caráter autoritário e totalitário do fascismo, do nazismo na Europa. Belezinha? Galera, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima!